Então o tema de hoje é o desafio Discovery. Pode ser que nem todo mundo que esteja aqui assistindo esteja por dentro do que é esse desafio. Então eu vou adicionar contexto aqui nessa história. E nós convidamos os nossos clientes, ou até mesmo pessoas que não têm nenhum nível de relacionamento com a i3S, a enviarem geometrias para que a gente fizesse a simulação para você. Qual é o intuito disso? A gente quer mostrar como é possível que, a partir do uso de simulação, você obtenha respostas de uma forma rápida, mas com a preciosidade e o nível de fidelidade necessário para você tomar decisões de engenharia. O intuito, no fim do dia, é claro que a geração de valor, é aumentar a vantagem competitiva, tanto do nosso negócio quanto dos produtos que a gente tem à disposição. Eu estou trazendo para a tela o Ansys Discovery Live. Para quem não conhece essa ferramenta, ela foi lançada recentemente, ela ainda não completou um ano de vida. E a proposta dela é da gente poder fazer diversos estudos dentro do ambiente CAD, dentro da nossa interface que a gente já faz operações geométricas nos nossos modelos, com o intuito de ter uma obtenção de respostas bem rápida. Essa é que é a filosofia do Discovery Live. É eu fazer uma análise para instantes eu ter uma ideia de qual caminho eu devo tomar durante as etapas preliminares do projeto. Uma vez que eu faço diversos estudos no Discovery Live em pouco tempo, eu posso aproveitar esse modelo e enviá-lo para ferramentas de maior complexidade para que eu bata o martelo nos valores que eu estou obtendo. Então eu gosto de dizer, o Discovery Live, que esse software que está aqui na tela, ele é uma ferramenta de produtividade. Ele agrega valor nas ferramentas que a gente já tem, no Fluent, no Mechanical, etc., porque ele nos promove o poder da descoberta, da gente fazer rápidas modificações na geometria no modelo para entender o que essas modificações estão melhorando ou piorando a performance do produto. Eu não vou me estender mais na apresentação do software, porque já tem muito conteúdo disponível. Quem tiver interesse, a gente já fez um monte de webinar, a gente tem publicação em blog. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, estou à disposição. Mas eu achei interessante comentar, já que o software ainda não fez o seu primeiro aninho aí no mercado. Então, ele ainda é novidade. Bom, o próximo modelo que eu tenho aqui preparado nos foi proposto pelo Everton Costa Santos. E o problema que ele trouxe foi, ele tem aqui geometrias de casas e ele quer fazer um estudo transiente nesses ambientes para avaliar como que está sendo a evolução do gradiente térmico, gradiente de velocidade e por aí vai. Ele trouxe um problema até cabeludo aqui, considerando diferentes telhados, quanto calor que está indo para o ambiente interno, etc. Da mesma forma de antes, eu quero mostrar aqui o caminho, como é que a gente pode atacar esse problema, e o intuito aqui é fazer uma demo rápido para a gente tirar valor da ferramenta. Então eu tenho aqui um apartamento que não é o que foi enviado pelo Everton, porque Everton, eu não sei o que aconteceu, eu acho que os arquivos foram corrompidos durante a transferência, eu não consegui abrir os CADs que você me mandou. Eu vi que você me mandou dois CADs diferentes, de duas construções distintas. Eu não consegui abrir nenhum deles. Como eu gostei muito do problema que você propôs, eu tomei a liberdade de desenhar o meu apartamento aqui no software. Então ele foi aqui totalmente desenhado no Space Clay. E eu vou aproveitar essa geometria aqui do meu apartamento para a gente fazer essa demo que foi proposta por você. Bom, eu estou falando agora de um problema fluido dinâmico. Então, eu vou considerar aqui no Create Solution esse botãozinho agora, que é de fazer uma análise de escoamento. O fluido de trabalho é o ar. Na hora que ele me pergunta o corpo, eu vou definir aqui esse corpo, que é o corpo fluido dinâmico de trabalho. Uma vez que eu já defini essa característica, que é nesse volume que eu vou fazer o meu cálculo, agora eu tenho que definir as condições de contorno, só que dessa vez de acordo com uma análise fluidodinâmica. Vai ser diferente dos problemas que a gente fez até então. Para isso, na minha casa venta muito, então eu vou selecionar essas janelas aqui e vou aplicar uma condição
de velocidade de vento de, por exemplo, 1,15 metros por segundo. Nessa janela do banheiro, já que ela está num ângulo diferente do que costuma ventar lá em casa, eu vou aplicar uma velocidade um pouco menor, de 0,7. E por fim, eu vou selecionar esses outros 2/4 e eu vou atribuir a eles uma condição de saída, com pressão ambiente igual a 0. Antes que vocês me ataquem aqui, eu já vou avisando, eu estou fazendo uma simplificação. Então, se a gente considerar o campo de vento que esse apartamento está sujeito, se eu tenho um vento aqui vindo no sentido das setinhas, eu vou ter uma onda de recirculação aqui, uma zona de vorticidade bem grande atrás desse prédio, eu vou ter um back pressure, essa pressão muito provavelmente vai ser menor que a pressão ambiente, etc. Eu estou simplificando o problema, eu quero fazer uma demo. Então, dito isso, agora que eu defini as condições de contorno, eu posso rodar esse caso, clicando no play. Perceba que a gente começa aqui com uma visão que não me agrada muito, mas que possibilita que a gente veja aonde que tem mais gradientes. Aonde está azul é que o escoamento não está tão perturbado, aonde está vermelho é que tem muita perturbação acontecendo. Eu vou mudar essa forma de visualizar para a gente ver, na verdade, um plano passando aqui pelo interior do meu sistema. E eu vou reiniciar essa simulação para a gente acompanhar ela do início. Então eu tenho o vento que está vindo por essas faces aqui, está incidindo pela janela aqui da área de serviço, está percorrendo o corredor que existe na minha cozinha e vai acompanhar aqui o fluxo que está passando pela sala e vai ser direcionado pelos quartos. A gente começa a observar que tem uma zona de recirculação bem característica nesta região, a mesma coisa para esse banheiro que eu tenho aqui atrás, a mesma coisa para essa área aqui da cozinha. Outra coisa que chama muita atenção é que se eu fosse fazer um mapa de velocidade nos quartos também, o segundo quarto aqui tem valores de velocidade bem mais expressivos do que o primeiro. Não é à toa que quando eu estou aqui na minha cama, num dia de verão, eu estou morrendo de calor, enquanto que pessoas que vêm passar um tempo em casa têm uma noite confortável. O quarto número 2 recebe bem mais vento que o quarto principal. Então é natural, se eu tenho menores valores de velocidade no geral aqui no primeiro quarto, o segundo vai ter valores mais apropriados, mais confortáveis de temperatura. Estou tendo mais troca térmica, mais dissipação ocorrendo nesse ambiente. Existem outras formas de fazer essa mesma visualização de resultados. Então agora a gente está vendo um plano, mas eu consigo ver também uma renderização tridimensional, por exemplo, e com isso eu consigo monitorar aqui, por exemplo, as regiões em que eu tenho maiores dados de velocidade. Com isso fica muito nítido a zona de recirculação que tem em cima do sofá, a zona de recirculação que tem aqui na cozinha. Se eu vou fazer um hambúrguer, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de hambúrguer, se eu invento de fazer um hambúrguer aqui na minha casa, eu observo que a fumaça se dissipa até que bem aqui nessa região próxima do fogão, mas que nessa zona da cozinha fica uma névoa que não se desfaz por nada. A simulação está me comprovando que isso faz sentido, porque eu não tenho um fluxo de vento aqui próprio para dissipar a fumaça que o hambúrguer faz, ou quando eu preparo qualquer carne, inclusive. Enquanto que por conta da presença dessa janela, o vento que passa aqui sobre o fogão tem uma tendência forte de arrastar a fumaça que está sendo feita aqui e traz ela para a sala, onde novamente eu vou ter uma concentração grande em cima do sofá, porque é uma zona de recirculação. Eu gostei dessa simulação porque ela me mostrou algo que eu já sabia na prática, mas nunca tinha parado para fazer um estudo para comprovar. Mas digamos que eu quero compreender o caminho que a fumaça vai fazer, uma fumaça que está saindo de uma panela, por exemplo. Para fazer esse tipo de resultado, eu gosto de analisar linhas de corrente, é um caminho que eu posso fazer, para entender bem onde são as zonas de recirculação e onde são as zonas de escoamento preferencial, mas eu gosto mesmo de trabalhar com partículas. Não com partículas do domínio inteiro, que nem a gente está vendo agora, mas com uma origem em específico. E com base nessa origem,
eu vou trazer essas partículas para a região que me interessa. Vamos supor aqui para a região do meu fogão. Uma vez que eu trago essas partículas para cá, bem pertinho do meu fogão, eu posso reiniciar essa análise com uma vista apropriada para eu entender bem os fenômenos que estão aqui envolvidos, e eu vou reiniciar esse estudo. A gente consegue perceber por aqui que se eu estiver fazendo um bife, a fumaça que está sendo gerada vai ser arrastada pelo vento que existe aqui nessa janela, vai ser transportada aqui para a sala, e onde eu tenho essas zonas aqui cheias de bolinhas azuisinhas, é onde eu vou ter uma fumaça acumulada, porque eu não tenho velocidade de ar suficiente para dissipar a fumaça, a fuligem que está tudo sendo gerado enquanto a gente prepara um alimento. Então, nessas zonas, a gente vai ter uma região de escoamento não preferencial, ou seja, uma zona em que eu vou ter menor concentração de ar puro circulando. Se eu for fazer um mapa térmico, é esperado que, em termos de temperatura, eu tenho um resultado muito parecido com isso aqui, onde eu tenho vários valores, aliás, valores fortes de velocidade. A gente entende que esse vento que está vindo de fora está arrastando, está retirando bastante calor do ambiente, está efetuando uma troca térmica, enquanto que regiões em que o ar está aqui quase paradinho, o calor fica concentrado ali, ele não se dissipa direito. Para fazer um teste, eu posso aplicar uma carga térmica nesse problema para a gente avaliar o que vai acontecer. Para fazer um teste aqui de acordo, eu vou lançar, por exemplo, nas faces do fogão aqui, calor suficiente para a gente considerar, por exemplo, um chuveiro, um grill elétrico, algo nessa linha. Vamos falar de 3.000 watts. É bastante calor. Se eu analisar agora o mapa térmico nesse domínio, mudando aqui para temperatura, eu consigo reparar que eu começo a ter uma pequena dissipação que está ocorrendo aqui no sistema. Se eu mudar a posição desse plano e eu me aproximar aqui da zona de interesse, a análise até fica um pouquinho mais pesada, ela deixa de ser feita em 1 segundo, ela leva 2, mas eu começo a ver onde que está sendo esse mapa acentuado de calor aqui. Ou seja, que muito próximo do fogão eu tenho essa bolha de calor que ela nem se propaga de acordo com o ambiente. Ou seja, se eu tiver um dia de vento, com essa janela aberta, eu posso produzir bastante calor no meu ambiente que não vai ser o suficiente para aquecer minha casa numa proporção em que fique um incômodo. Se eu começar a aumentar esse valor aqui para até dados exorbitantes, a gente vai ver que vai ter uma tendência natural desse calor durar por um pouco mais de tempo. Mas mudando a forma aqui de visualizar esse resultado, a gente consegue ter uma ideia de onde está essa bolha de calor no sistema. E qual que é a forma dela, para onde ela está indo e por aí vai. Se a gente quisesse fazer uma análise, inclusive a gente fez um webinar recentemente em que eu faço uma análise de conforto térmico numa cabine de avião, a gente pode considerar quantas pessoas existem no ambiente, a gente consegue colocar aonde que está sendo insuflado o ar-condicionado, a gente consegue colocar calor de lâmpadas, calor de fontes distintas de energia e entender no mapa térmico do sistema como que é a evolução de temperatura no ambiente por conta dessa carga que está sendo aplicada. Eu não vou entrar no problema exato que o Everton trouxe para a gente, porque, como eu disse antes, o problema é um pouco mais enrolado, a gente tem que aplicar uma carga térmica no telhado, considerar materiais diferentes, etc. Mas esse é o caminho dos bois para fazer esse tipo de simulação. A gente aplica as cargas térmicas nas regiões que a gente sabe que tem calor entrando nesse ambiente, trocando calor com o fluido de trabalho.
coloca as condições de contorno restantes e possibilita que o software identifique para a gente quais são as regiões em que eu vou ter um mapa térmico mais forte, mais acentuado ou não. Principalmente pensando no campo da velocidade, é muito interessante esse tipo de resultado para a gente fazer uma reflexão de onde são zonas interessantes para a gente aplicar detectores de incêndio, por exemplo. Eu quero que o detector de incêndio esteja numa região em que eu tenho um fluxo acentuado de ar, onde tem uma grande vazão circulando e, consequentemente, vai ter uma tendência menor de acumular fumaça nessas regiões, ou eu prefiro colocar o meu sensor numa região de recirculação, que nem aqui em cima do sofá, em que eu vou ter uma zona morta e eu vou ter menores valores, gradientes de velocidade, dissipando menos fumaça e outros fenômenos quaisquer que estejam envolvidos. Com uma análise desse tipo, a gente consegue fazer uma simulação fluidodinâmica com bastante agilidade. E aqueles de vocês que são peritos em análise fluidodinâmica, acho que vocês já sabem que se eu for fazer essa simulação no Fluent ou no CFX, eu vou demorar. Vai me consumir bastante tempo. Aqui no Discovery Live a gente consegue fazer uma análise preliminar com bastante agilidade para ter uma ideia do que vai ser o resultado final dessa brincadeira. Bom, pessoal, essa foi mais uma demonstração dos potenciais que a gente tem com a ferramenta ANSYS Discovery, utilizando modelos que vocês compartilharam. Então, com isso, eu vou deixar esse encerramento e a gente da E3S, nós vamos ficar no aguardo de vocês enviarem outros modelos para que a gente realize demos. Fiquem à vontade para enviar seu material. Um abraço e até a próxima!